Bom dia, terceirão. Bom, me chegaram mais algumas dúvidas aí, então vamos a elas. Na página 260, exercício 9. 269. Bom, é o seguinte, a gente tem aquelas curvas de solubilidade, certo? Ou seja, né, quando vamos elevando a temperatura, quanto muda a solubilidade de determinada substância. Como ele está perguntando, ele está falando um método de purificação descrito anteriormente, mas eficiente e menos eficiente. Então o que nós temos ali é o seguinte, a substância que tem a curva mais inclinada, que é o nitrato de potássio, ou seja, né, quando você eleva a temperatura, a solubilidade dele varia muito, aumenta muito, diminui a solubilidade, então diminui muito. Lembra que no caso aqui a técnica seria o que? A cristalização fracionada, né? Ou seja, vai reduzir a temperatura, a solubilidade dele vai diminuir muito, então ele vai precipitar muito, certo? E o oposto, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, porque a curva dele é quase horizontal. Então a variação de solubilidade dele em função da temperatura é muito pequena. Pode elevar muito a temperatura, que vai aumentar muito pouco a solubilidade e vice-versa, diminui pouco a solubilidade. Então não é uma técnica eficiente para separar cloreto de sódio. É uma técnica muito eficiente para separar nitrato de potássio. Por isso que a alternativa é aí. Tá? Mais eficiente, menos eficiente. É isso que ele está querendo saber. Bom, a outra dúvida, que era na 12, você tem uma solução de sulfato de cobre. Aí fala de uma filtração, vácuo, papel de filtro e destilação. Quer saber a cor da solução resultante. Na letra A, ele fala do material que passou pelo filtro na operação 1. Então, se você tem uma solução aquosa, está dissolvido. Se está dissolvido e tem cobre nessa solução, a solução tem coloração azulada por causa do cobre. Passou em filtro, solução, o filtro não é eficiente. Então, para separar a solução. Então, em A, azul, a cor da solução, cor do cobre. Em B, o produto condensado na operação 2. A operação 2 é uma destilação. Destilação a gente utiliza para separar componentes de uma solução, ou seja, é eficiente. Se eu colocar água do mar num destilador, vai restar o sal lá. Então, o sulfato de cobre vai restar nessa operação. Então, a solução aqui na alternativa, na pergunta B, a cor da solução incolor. Na questão 3 também me perguntaram, né, é o seguinte, o A é usado para controlar temperatura, isso é aquela destilação fracionada, que a gente precisa de um maior controle de temperatura, tá? O B é um condensador, na destilação, se não tiver ele, não vai baixar a temperatura do vapor, aí como é que você vai condensar? E o termômetro C, então tem nada de especial aí, eu vou mandar uma foto para vocês depois do gabarito de tudo isso. Também me perguntaram a 14. Bom, na questão 14, gente, nós temos o seguinte. Os 3 frascos, ele diz que é acetato de etila, é éster, portanto, mistura acetona água meio a meio, pensa lá no removedor esmalte, tá? Tem também um pouco de propanona ali, então acetona, propanona, e solução cloreto de sódio 10%. Aí, como na letra A ele está perguntando propriedade física que pode ser utilizada para distinguir os líquidos, você tem aí temperatura de ebulição, né, gente? Por quê? Propriedade coligativa, você adiciona sal à água, a temperatura de ebulição aumenta, certo? Os outros, né, compostos orgânicos, então a gente vai ter uma ebulição bem inferior a essa solução, quer dizer, aquecendo eles vai ficar nítido ali, vai dar para distinguir. E nós temos que, pensando no esmalte das unhas, né? Se deixar ali aberto o frasquinho num dia quente, né? Daqui a pouco foi embora, evapora muito rápido. Então, ele está se referindo aqui à temperatura de ebulição, na letra A, propriedade física, tá? Em B, que ele fala, depois de identificar o frasco que contém a mistura de água e acetona, apresente e descreva o processo resultante da separação dos componentes. Bom, água acetona, água propanona, pela ebulição, da destilação, acetona 56 graus,
água 100 graus, então, tá? Destilação. Bom, teve uma pergunta também da questão 15. Pessoal, leia atentamente a questão 15, porque as respostas são absurdas. Só tem uma que não é assim aquela que parece razoável, mas é a única que não está errada, né? Então, como ele fala aqui nessa questão, na alternativa B, que a água do mar pode ser utilizada para beber se for dessalinizada, podendo ser utilizada para isso a destilação. Destilação vai além até de dessalinizar, vai tirar também resíduo orgânico, vai ficar água pura, entendeu? Não é aquela técnica mais simples, mas é correta, porque as outras são absurdas. Ele fala que